Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos comentar hoje sobre essa matéria que saiu recentemente, ou seja, agora, quentinha, onde a Petrobras pode então mudar aqui a política de preços e o diesel pode cair aí em até 25 centavos, diz o ministro aqui de Minas e Energia. E essa notícia fez com que os papéis aqui da Petrobras despencassem aqui imediatamente mais de 2%. E basicamente o que aconteceu, a Petrobras soltou aqui um fato relevante aqui, informando que não recebeu nenhum tipo de notícias ou recomendação da troca de política de preços através do ministro de Minas e Energia, e aí os preços voltaram aqui a se negociar nos patamares da abertura do pregão, praticamente, com uma leve alta de 0,33% nos patamares aí de R$ 24,35. Então vamos entender o que de fato um discurso populista pode afetar na empresa. Então a gente já observa aqui essa forte queda, e aí a gente vê o racional sendo reportado, relatado, e aí os preços voltam à normalidade. Então, antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia. No canal vamos comentar sobre notícias do mercado financeiro, como esta do vídeo de hoje, e também acompanhar aqui os resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa. Também vamos acompanhar aqui o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, como mostrado aqui anteriormente, teve aqui uma queda de mais de 2% no início do pregão aí, entre 10 horas a 11h30, de quase 3%, 2,95% de queda. E se a gente colocar aqui, a gente pode obter até 3,31% de queda. Então, entre 10 horas a 11h20, a gente observou aí uma queda de 3,31%. E aí, fato relevante já noticiado aqui pela Petrobras, mostrando que não recebeu nenhum tipo de aviso sobre mudança de política de preço, as ações voltaram aqui a apreciação de 4,22%, 28% após a sua queda, aí chegando aqui praticamente ao preço, negociado ao preço da abertura do pregão. Então vamos acompanhar o que o ministro falou na reportagem aqui, ou melhor, na entrevista aqui para a Globo News. Então o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, afirmou hoje que a Petrobras tem orientação para alterar sua política de preço. E a estatal, logicamente, negou em um fato relevante que vamos ver em seguida. Então, o que aconteceu? Então, Silveira criticou a política de preço da Petrobras. Ele disse que uma mudança começará a ser aplicada depois da Assembleia Geral, que acontecerá aqui no final do mês de abril. E aí, ele continua falando na entrevista. Ele também previu uma redução de preço do diesel. A medida deve provocar mudança entre 0,22 centavos a 25 centavos no preço do combustível. Isso não explicou como isso será feito. Então, basicamente, toda notícia populista é essa. Promete a derrubada de preços e não explica como isso vai ocorrer na prática. Então, sempre isso é realizado por diversos políticos, e aqui cabe uma ressalta, isso é realizado sempre por políticos, tanto de direita quanto de esquerda no nosso país. Pessoalmente falando, acho que nunca tivemos aqui uma representatividade aqui de direita de fato. Mas, enfim, vamos focar sempre no racional financeiro. Segundo o ministro, o governo Lula vai exigir que a empresa cumpra sua função estatal. Isso significa criar um colchão de amortecimento para os preços de combustíveis. A Petrobras se manifestou horas depois e disse que não recebeu nenhuma proposta do governo. A empresa reafirmou seu compromisso com a prática de preços competitivos de combustíveis. Basicamente aqui, atualmente a Petrobras segue a paridade de preços de importação. O preço dos combustíveis é formado considerando indicadores como valores do barril de petróleo internacional, dólar, que é basicamente o câmbio, e o custo para trazer o produto ao país, após refinamento. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, já afirmou diversas vezes que deixará de seguir o indicador de paridade de importação. Então, pessoal, isso aqui de fato aqui é uma realidade da empresa. Tanto o ministro de Minas e Energia já falou hoje que haverá essa troca de preço, pelo que ele chama aqui de PCI, ou seja, preço de competitividade interna. E o presidente da Petrobras, atual presidente da Petrobras, também ele é um crítico aqui do PPI, do preço aqui de paridade de importação. Então, eu acredito que é questão de tempo para a Petrobras voltar a ter uma política de preço diferente e não precificar agora a commodity a preço internacional, e provavelmente isso irá acontecer de fato ali nos próximos 2, 3 meses. Então isso aqui é uma realidade dentro da empresa. Vamos abrir aspas aqui para o ministro. A partir da Assembleia Geral, o equilíbrio entre o Conselho e a diretoria vai visar buscar a implementação dessa nova política de preço. Abre aspas novamente para ele. O tal PPI, preço por paridade de importação, é um verdadeiro absurdo. Nós temos que ter o que eu tenho chamado de PCI, preço de competitividade interna.
Abre aspas aqui agora para a Petrobras. Em quaisquer proposta de alteração da política de preço recebidas do acionista controlador serão comunicados oportunamente ao mercado e conduzidos pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia. Então, basicamente, isso aqui está relatado na carta mencionada aqui pelo presidente da Petrobras ao mercado. Vamos ler aqui na próxima, então vou deixar isso aqui para ler na página seguinte. Então, o UOL aqui destaca aqui a volta ao passado. O Brasil não é autossuficiente em derivados de petróleo, apesar de produzir óleo cru, o país precisa importar o combustível refinado, no caso, diesel e gasolina. Em governos anteriores do PT, a empresa amargou prejuízos bilionários, praticando preços internos inferiores aos internacionais. Em 2016, a empresa passou a seguir o PPI, como forma de evitar prejuízos e também abrir espaço para novas empresas atuarem na importação de combustíveis ao país. E aqui o comunicado feito ao mercado. E esse comunicado fez com que os papéis, então, da Petrobras voltassem aqui praticamente ao preço da abertura do pregão. E, como vimos no gráfico anterior, e basicamente isso aqui é o que a Petrobras tem de fato a relatar para os seus acionistas. Então a Petrobras reafirma seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio, causadas por eventos conjunturais, e confirma que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da política de preço. Quaisquer propostas de alteração de política de preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado e conduzidas pelo mecanismo habituais de governança interna da companhia. A companhia reitera que reajuste de preço de produtos são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária dos comportamentos de nossos preços relativamente às cotações internacionais e o seu market share, dentre outras variáveis. Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado. Então, basicamente, pessoal, acredito que sim, que o PPI será mudado. Então, a política de preços da Petrobras provavelmente vai ser agora PCI, como eles estão renomeando, política competitiva de preço interno, e isso vai afetar, com certeza, nos balanços da empresa. E se a gente olhar o passado da empresa, é claro que o passado não significa que possa acontecer novamente, se a gente observar, foi uma política desastrosa. Então, de fato, isso afetou bastante os lucros da empresa, onde a gente observa que a crise começou aqui de 2013 para 2014, intensificou em 2015. Em 2016, a empresa adotou o sistema atual de política de preço da empresa, o PPI. E aí, a empresa começou a reportar lucros a partir de 2017 e recorde de lucro em 2022. Então, esses 3 anos de 2014 a 2016 foram anos aqui bastante desafiadores para a empresa, onde seus indicadores de preço sobre seu valor patrimonial e de preço também sobre seus lucros, a gente vai observar que eram as mínimas das mínimas. Então, de fato, a empresa ela não só passou por momentos aí de prejuízos, como também de corrupção dentro da empresa. Então, se a gente observar que 2016 era um PL negativo de 13 vezes, 2015 de 2,5 vezes, 2014 de menos 6 vezes, 2017, isso aqui é um fato não recorrente, nem vou entrar no mérito. Então, observamos aqui que o PL da empresa era negativo, ou seja, nesses 3 anos aqui, a gente observa prejuízo sendo reportado pela empresa. O preço sobre seu valor patrimonial, a gente vai observar aqui que também era as suas mínimas. Então, 2015 atingiu as suas mínimas de 0,34 vezes, ou seja, o mercado não estava disposto a pagar acima de 0,34 vezes o seu valor patrimonial. Então, de fato, a empresa praticamente estava não valendo nada dentro do mercado acionário, ou seja, seu valor de mercado estava praticamente aqui zero. E se a gente observar em 2014, esse valor, ou seja, preço sobre seu valor patrimonial, era de 0,42 vezes. Em 2013, quando basicamente ali começou a crise, era de 0,64 vezes. E aí, 2016, 0,78 vezes, que foi quando a empresa adotou a atual política de preços dentro da empresa, que aí passou então a ser negociada a 0,78 vezes e chegou em 2019 a ser negociada acima do seu valor justo e atualmente sendo precificada aí a 0,87 vezes. Então, de fato, essa notícia de mudança de preços vai afetar com certeza as cotações da empresa. Então, vimos que apenas a notícias relatada pelo ministro já caiu mais de 3% aqui nesse período de 1 hora
da abertura do pregão, de 10 a 11h30, praticamente aqui 1h30 de abertura de pregão. E aí, o que a empresa ela falou é que não tem nada oficial, então os papéis voltaram aqui aos preços de abertura do pregão, de R$ 24,35. No entanto, quando isso se concretizar de fato, acredito que irá, aí provavelmente os papéis serão negociados aí a R$ 20 ou até a R$ 19. E aí, de fato, a empresa vai ficar bastante interessante em relação às cotações, porque de fato que a gente tem que ver é o racional da empresa, pessoal. Então, o risco político da empresa, o mercado já vem precificando, porém, esse risco de mudança de preço que vai afetar diretamente os resultados da empresa, isso não é precificado. Então, quando isso acontecer, você pode esperar aqui quedas nos papéis da Petrobras. Então era isso, pessoal. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Também o vídeo não se trata aqui de uma crítica política a ninguém e a qualquer que seja. Simplesmente estou avaliando aqui as notícias do mercado e também o que pode acarretar em problemas aqui dentro da empresa ou em consequências. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.